Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Convido a você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Nós vamos pedir a você para acessar na sua casa, Salmo 63, este Salmo de Davi. Este Salmo, ele é um Salmo que ele escreve quando está no deserto de Judá. Enquanto você está abrindo as Escrituras, está acessando, o deserto, quando nós ouvimos na Bíblia, às vezes a gente imagina assim o deserto do Saara, o deserto de alguns locais que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas o deserto, ele não era apenas um local assim destituído de árvore, às vezes o deserto tinha oásis. Então não era um local assim completamente árido, não era um local completamente inóspito, absolutamente como nós conhecemos os desertos. Existem alguns desertos, né, que tinha alguns locais assim especiais. Por exemplo, quando o povo sai do Egito, eles passam para o deserto e chegam num lugar chamado Elim, que tinha 70 palmeiras, tinha várias águas, e as águas ali eram águas boas, né? Águas que Deus preparou para o povo beber. Então nós vamos ver nessa noite que Davi escreve esse salmo no deserto. Um lugar difícil, mas um lugar que ele pega essa ilustração do deserto e ele vai fazer aplicação à vida dele. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou convidar os irmãos para nós nos colocarmos em pé e nós fazemos essa leitura aqui em nome de Jesus. O Salmo de número 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu ser anseia por Ti em uma terra seca, exaurida, exausta, onde não há água. Assim, eu contemplo o teu santuário para ver o poder e a tua glória. Os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como uma mesa de carnes, a minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tens sido o meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Minha alma se apega a ti, a tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir a minha vida irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e servirão de pastos aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus, e todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que palavra maravilhosa, a sua palavra. Deus, eu peço que a alma que está sedenta, ela seja alimentada, seja nessa noite saciada pela palavra do Senhor. Também, ó Deus, a alma que tem se alimentado de alimentos
tóxicos, alimentos destruidores, alimentos que são ácidos que têm corroído e corrompido a própria alma. Eu peço que nessa noite a sua palavra, o seu Espírito Santo, faça com que vidas também troquem o alimento nocivo pelo alimento vivo que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, em nome de Jesus. Atitudes de quem tem sede de Deus. Em um tempo como esse que nós vivemos, de isolamento social, algumas pessoas esfriam na fé. Existe não apenas esse tempo de isolamento social, mas às vezes a pessoa, ela está na igreja e ela está firme na sua cidade, está firme com os irmãos, tem o seu pastor, tem a sua cidade, e às vezes ela muda de cidade e ela vai para uma igreja diferente, e ela vai para um ambiente diferente, e ela não volta, ela não frequenta mais a igreja, ela não se filia a uma outra igreja, a continuar adorando a Deus. Pelo contrário, a pessoa se esfria na fé. É impressionante. Às vezes também a pessoa está tudo bem, a pessoa está servindo a Deus, louvando a Deus, mas ocorre na vida dela um período de enfermidade, um período de deserto da vida. Aí pronto, tudo aquilo que ela construiu ao longo dos 10 anos, dos 15 anos, cantava no coral, cantava na equipe de louvor, tocava, cantava, pregava, evangelizava. A pessoa, por causa da enfermidade, despenca, ela desaba, e ela não mais consegue ser, ou consegue continuar aquele fervor que tinha. E às vezes também uma pessoa é uma pessoa muito dedicada na obra de Deus, mas às vezes um emprego, às vezes um curso, às vezes uma universidade, às vezes um relacionamento, a pessoa joga tudo para o ar, joga aqueles 20 anos que serviu a Deus, aqueles 28 anos que serviu a Deus, e por causa de um relacionamento, você desconhece, a pessoa larga tudo, e diz, agora esse relacionamento ou vai ou racha, ou arranca a tampa da caixa. Então a pessoa larga tudo, e então você fica assim, meu Deus, a pessoa pregava, ensinava, a pessoa era tão assim, era dedicada, mas alguns fatos, algumas situações, a pessoa deixa de ser. Por que isso? Eu creio que fundamentalmente a pessoa deixou de se alimentar de uma fonte correta, de uma fonte viva, ou ela nunca se alimentou de Deus. E aí quando encontra algum tipo de alimento, a alma dela começa a se alimentar, e ela apenas frequentava a igreja, ela apenas tinha um ambiente de atividade religiosa, mas não tinha alimento, um alimento correto, um alimento que vem de Deus. Eu creio que esse salmo aqui, Davi, ele expressa um alimento correto. Ele vai expressar 7 características de uma pessoa que tem sede e que está bebendo na fonte certa. Tem sede e ela está realmente se alimentando adequadamente. E essa fonte, a primeira característica dessa fonte é que busca. Aqui no versículo 1 diz, ó Deus, meu Deus, eu te busco ansiosamente, eu te busco com um desejo muito forte. Essa expressão demonstra a necessidade de Deus. Essa expressão, eu desejo ansiosamente, expressa que a pessoa busca a Deus de um modo em que ela revela necessidade, revela fervor com Deus, palavras que comunicam uma fome.
E não é uma fome de pão, de comida. É uma fome de Deus. Poucos têm esse desejo. E muitos perderam também. E poucos buscam esse anseio. Mas, nesse tempo, é tempo de buscar ansiosamente a Deus. Davi, aqui ele faz uma analogia do deserto, né? Eu te busco, ó Deus, ansiosamente, ansiosamente. E aí, ele logo em seguida, ele vem na a segunda característica de uma busca de uma fonte correta. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu ser te almeja. Então, segundo, a pessoa ela tem um almejo, um anseio, como terra seca, exaurida, onde não há água. O anelo é tão profundo que ele é ilustrado pela terra e pela água. O anelo é tão profundo que ele é ilustrado por esse anseio. E olha que interessante, existem desertos, principalmente na região ali do Saara, que chove, mas a água não cai na terra. É exatamente isso. Existem desertos que o calor é tão grande que quando cai a água, ela evapora antes de chegar na terra. Davi, ele pega essa figura de linguagem, ele diz assim: como uma terra seca, exaurida, a minha alma almeja, almeja, almeja. Eu creio que essa palavra que almejar está relacionada ali com Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, tem uma igreja, a igreja chamada de Éfeso, era uma igreja trabalhadora, uma igreja era doutrinariamente firme, uma igreja assim que tinha uma força muito grande. Mas o Senhor Jesus disse assim para ela: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, tem atividade, tem doutrina, mas não tem almejo por Deus, não tem anseio por Deus. O diálogo com Deus se resume a 2 minutos, a 3 minutos e olhe lá. Não consegue parar para falar nem ouvir a Deus. Uma alma que não almeja, uma alma que está seca, mas não almeja. Então, Davi, ele diz aqui, ele ilustra essa expressão tão linda, que ele diz: a terra seca, a terra seca. A terceira característica que Davi ele expressa dessa fonte que ele bebe, ele diz: eu contemplo, versículo de número 2, assim eu te contemplo no santuário, para ver o seu poder. Agora pense comigo aqui, Davi, ele não construiu o templo de Jerusalém. Que santuário é esse? Davi, quando Deus falou para ele que não era ele que ia construir, quem iria construir era Salomão. Mas que santuário ele está se referindo aqui? Eu creio que o universo que nós vivemos, quando você anda na presença de Deus, ele é o seu santuário, é o santuário que você está contemplando Deus. É o santuário não assim de uma pedra, barro, mas é o santuário do universo. Ou seja, Deus é visto através das suas obras. Deus é visto através das suas obras. E aí ele diz aqui: assim eu te contemplo no teu santuário. Não podemos ver a Deus, mas pela fé nós vemos Deus. O justo viverá pela fé. É interessante que nós aqui, nós não podemos ver Deus e nós nunca veremos a Deus. Nós veremos Jesus lá na glória. Nós veremos Deus na pessoa de Cristo. Mas pela fé nós temos um olho, nós temos um olhar. Quando aceitamos a Cristo, nós recebemos um olhar. Que olhar é este? É um olhar do Deus invisível.
Então, quando ele diz aqui, eu te contemplo, essa contemplação é pela fé, com os olhos da fé, para ver o teu poder e a tua glória. Para ver o teu poder e a sua glória. É impressionante que quando vemos Deus pela fé, nós contemplamos o seu poder, contemplamos a sua glória. É preciso ver Deus em cada canto que olhamos e percebemos. É preciso ver Deus nas grandezas. É preciso ver e ouvir Deus em cada momento da nossa vida. Quando a nossa alma almeja pelo Senhor, quando a nossa alma almeja por Deus, nós vemos a sua fé, a esperança e o seu amor. Quando nós contemplamos Deus, você pode até mesmo dentro da abundância ver Deus e dentro da escassez também. Paulo estava na prisão, mas ele estava vendo Deus, porque ali estava contemplando a meia-noite, estava vendo a Deus. Então nós vemos a Deus nas coisas grandes, na abundância das coisas, mas também vemos ao Senhor nas coisas da vida, nos desertos da vida. Em quarto lugar, a alma bebe, a alma se alimenta do louvor. O versículo de número 3 e o 4 diz: os meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. O versículo 4 ele diz também: assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então nós vemos que uma alma que mata a sede em Deus, ele busca, ele almeja, ele contempla pela fé, ele vê Deus agindo, ele vê Deus falando, ele ouve a Deus, ele percebe Deus falando. Nessa madrugada, eu não conseguia dormir até 3 horas da manhã. Até 3 horas da manhã eu não conseguia dormir. E olha que ontem também foi um dia, como todos os dias para mim tem sido muito, muito corrido. Nesse tempo, para mim tem sido mais corrido do que os tempos mais normais. E ontem foi um dia corrido. E eu estava muito cansado, mas eu não consegui dormir até as 3 horas da manhã. Quando chegou 3 horas da manhã, eu disse: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E eu percebia que naquela hora das 3 horas da manhã, Deus queria falar alguma coisa. E Deus começou a me falar naquilo. Eu não vou contar aqui, porque é segredo entre eu e Deus. E Deus começou a falar: olha, acreditem, eu só consegui dormir 4 horas da manhã, porque 6 horas já era hora de acordar. E olha, impressionante, eu não acordei cansado hoje, não acordei cansado, eu não acordei assim, estou aqui assim quebrado, estou assim, nossa, não vou conseguir, não, 8 horas da manhã já estava na bateria, já estava andando. E eu fiquei pensando: meu Deus, que impressionante. Porque você dormir 4 horas da manhã, você acordar às 6, 7 horas, você já sai meio moído, né? Um pouco assim. E olha, percebi que havia algo que Deus precisava falar. E o impressionante é que Deus, ele renovou maravilhosamente. Então, a nossa alma precisa louvar a Deus, você contemplar a Deus. O que Deus quer falar? Sabe, nesse tempo de deserto, Deus quer falar. Existem coisas que só você vai entender. Existem coisas que nem a sua esposa, nem o pai, nem a mãe vai saber. Deus tem uma intimidade com você peculiar. E existem coisas que Deus vai falar com você que você não vai contar para ninguém. É a mesma coisa que aconteceu comigo, eu não vou contar para ninguém. Porque se precisar, eu conto para minha esposa, mas é uma intimidade que Deus falou comigo. Então, coisas que Deus vai falar com você, que somente você e Ele.
Você e ele. E ele vai falar: olha, filho, tem que consertar isso e aquilo, e você vai dizer assim: é verdade, Senhor. E você vai concordar com ele. Então, nesse tempo de deserto, Deus vai falar, mas é preciso falar. Como é que Deus fala com a gente? Tem que parar para ouvir, tem que buscar, tem que almejar, tem que contemplar, né? Tem que sentir, perceber e louvar. O salmista diz aqui, ó: os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor, Deus ama você, Deus cuida de você. Ah, pastor, estou preocupado com o meu emprego. Deus ama você. Que Deus é esse que te ama e que vai te abandonar? Só que não sente o amor de Deus é que cria uma úlcera, uma gastrite e um câncer de tanta preocupação. Porque se crê no amor de Deus, o Deus que cuida de mim, de você, que te ama, ele cuida. Aqui o rei Davi disse aqui, ó: os meus lábios te louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Ou seja, quem ama, cuida, sim ou não? Né? Uma mãe é um ser humano, e quando ela ama um filho, faz das tripas do coração. Agora, imagina Deus, um Deus que ama a gente. Imagina só. Quinto lugar, ele diz aqui no versículo de número 6, a minha alma medita, quando me lembro de ti, no meu leito, medito nas vigílias da noite. A alma medita, aquilo que ocupa os pensamentos de um modo acentuado, profundo, constante, reflexível. Isso é que incorpora o nosso falar, nosso agir, nosso sentir, pois a nossa reflexão sobre Deus é essencial para a vida. Tudo que você gasta tempo pensando, por exemplo, você fica pensando hoje, amanhã, deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa, comida gostosa, pessoal. Esses dias eu vi um pastor, eu até ri da oração dele, ele contando que o pessoal em casa agora está comendo comida para 30 dias, está comendo em 3 dias. Então vou falar sobre comida. Então vamos supor que você está pensando em fazer um bolo. Aí você está pensando hoje, aí você fica pensando em ingrediente hoje, você fica pensando nas compras que vai fazer. Então, quando você pensa, você faz aquilo com planejamento e com detalhes. É interessante que quando você vai fazer, se torna mais primoroso, mais detalhado, mais assim, perfeito, né? Eu imagino aqui o Marcos, ele vai vamos supor, amanhã ele vai fazer a parte do acabamento da casa que ele está construindo, um exemplo. Então ele já vai pensando, quando ele chega lá amanhã, aquilo que já está meditando, aquilo que antecipadamente pensou, ele chega lá, já está visualizando. Então isso faz parte da nossa vida. Por exemplo, você vem para o culto. Há culto quando há vida no culto. Ou seja, a gente não começa a cultuar, eu vou na igreja e vou cultuar. Não, você começa a cultuar quando? Um dia antes. Você começa a cultuar 2 dias antes. Você começa a cultuar 3 dias antes. Por exemplo, você vai domingo na igreja. Não é domingo que você começa a cultuar. Na quinta-feira você diz assim: meu Deus, eu tenho que cultuar aqui na minha casa. Na sexta-feira. Então, essa meditação, é uma degustação, é você deixar ali repouso para que você possa assimilar. Então, o relacionamento com Deus não é essa dizer assim: eu vou lá na igreja, bato o cartão e acabou. Não. O relacionamento é um relacionamento que você medita, você degusta, você pega as escrituras, você pensa, você analisa. Olha, só tem significado e substância e consistência aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente medita. Existem sermões que Deus me dá para preparar, que eu levo 1 ano, 6 meses. Às vezes pensa assim: nossa, pastor pregou domingo à noite e foi domingo à tarde. Não, levou meses.
Por quê? Porque para alimentar o povo de Deus não pode ser comida venenosa ou qualquer, uma quentinha, uma sobra de comida. Tem que ser comida consistente. Por que que existe uma vida espiritual tão lânguida, tão inconsistente? Porque não há meditação, não há aquela degustação, aquela análise. Você já viu? Eu não tenho experiência nisso, e também nós, como povo de Deus, não temos. Mas você já viu aquelas pessoas que são degustadores de vinho? Eles provam o vinho, eles sentem o cheiro do vinho e fazem aquele... É um negócio assim que há uma técnica, há uma análise. Existem especialistas, até o copo tem que ser um copo especial. O aroma, por quê? Por que isso? Porque a pessoa se especializa nisso. Quando Davi diz assim, eu medito, me lembro de ti no meu leito, nas vigílias da noite. Ou seja, Deus não é aquele Deus que você vai no templo e eu vou lá ter um encontro com Deus. Não, termina o culto, você já está cultuando a Deus indo para casa. Termina o culto, você está em casa ali degustando o que você ouviu da palavra. Isso que é vida cristã. Não é aquela vida cristã que a pessoa ela institucionaliza. Eu vou lá na igreja. Isso não é vida cristã, isso é religião. E religioso não tem consistência. Religioso, ele é flácido, ele é manipulado. Mas o que medita, ele conhece o Deus que anda com ele, o Deus que o salvou. Sexto lugar, estamos terminando. Sexto lugar, ele apega-se, no versículo de número 8, ele diz assim, a minha alma apega-se a ti, na tua mão direita, a tua mão direita me sustenta. Deus te sustenta, apega-se. O apego a Deus é uma linguagem bonita, poética, que representa uma pessoa achegada, íntima. As famílias antigas tinham 10, 13, 15, 20 filhos. E tinha alguns filhos que eram mais apegados. Aqui, quando Davi diz, a minha alma apega-se a ti e a tua mão direita me sustenta. Então, a alma que tem sede de Deus, ela se apega a Deus. E em último lugar, a alma que bebe de uma fonte genuína se alegra. Olha o versículo de número 11. Mas o rei se regozijará em Deus. Incrível aqui que ele usa a terceira pessoa para ele comunicar a si mesmo. O rei aqui é ele. Ou seja, ele como se ele estivesse fora e dizendo, o rei se alegra em Deus. Então, quem é aquele que mata a sede na fonte certa? Aquele que busca ao Senhor. Quem é aquele que mata a sede, a fome na fonte certa? Aquele que almeja Deus, não almeja as bênçãos. Tem gente que almeja as bênçãos e não o abençoador. Quem almeja, aquele que bebe da fonte certa, que tem consistência, que ele não vive naquela variação, né? Aquela variação. Se ele está no meio de pessoas que servem a Deus, ele também, ele toma forma. Se ele está no meio de gente que não serve a Deus, aí ele também... Isso não é ser um cristão verdadeiro. O cristão, ele almeja Deus, e ele contempla, ele medita, ele louva, ele se apega, e ele se alegra. A nossa relação com Deus, ela deve ser regada nesta alegria. A nossa relação com Deus, ela deve ser apegada a essa alegria. Se a nossa relação com Deus for assim, na base do troca, toma lá da cá, é uma relação inconsistente. Ela tem que ser uma relação de alegria. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu estou alegre. Por que eu leio a palavra? Porque eu estou alegre. Por que você serve a Deus? Porque estou alegre.
Então, a nossa relação com Deus não pode ser aquela relação, porque o meu pai é crente, minha mãe é crente, eu tenho que ir na igreja. A sua relação tem que ser uma relação de alegria com Deus. Nossa relação tem que ser alegria com Deus. Imagina só, se eu dissesse assim, eu vou ser pastor porque eu tenho que suportar esse negócio. Não, a minha relação tem que ser com Deus com alegria. É claro, tem problemas a vida é cheia de problemas, mas a nossa relação com Deus tem que ser uma relação prazerosa, né? Da gente chegar, Deus, eu estou alegre com o Senhor está alegre comigo, de boa. Então é isso, o rei diz assim, a minha alma alegra-se. E você vê aqui que no texto, nesse Salmo 63, está coalhado de inimigos, né? Está coalhado de inimigos. Ele diz assim, no versículo 11, todo aquele que jura-se, no versículo 11 não, versículo 9, mas aqueles que buscam destruir-me, a vida irão para as profundezas da terra. Aqui ele está falando de pessoas que estão querendo destruí-lo, mas a relação com Deus é uma relação de alegria. Que Deus assim nos abençoe a minha e a sua vida.